Salmos 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Querido Pai, em nome de Jesus oramos. E vemos, ó Deus, que desde a Tua palavra, já no Salmo 2, Tu nos indicas que os reinos do mundo lutam contra Ti e contra o Senhor nosso Jesus Cristo, Salvador. Vemos, ó Deus, como os homens desejam tirar o Senhor de tudo. Não querem que falemos do Senhor nas escolas. Não querem que falemos do Senhor nos locais públicos. Não querem, Senhor Todo-Poderoso, dar liberdade em muitos lugares do mundo também. Até mesmo em países em que há democracia. Querem ser laicos, querem ser totalmente irreligiosos. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajuda a viver nesta terra para proclamar o reino do Filho do Teu amor. Pois dizes, ó Deus, no Salmo, ao Teu Filho: pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por Tua possessão. Sim, Senhor, todas as nações da terra Te temerão, e todos os homens e mulheres da terra ouvirão a Tua palavra. E então, de todas as tribos, nações e línguas, virão ao Senhor para Te adorar. Que sejamos parte, ó Deus, como igreja, do mover do Teu Espírito, para levar, ó Deus Todo-Poderoso, a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, em todas as nações da terra. Levanta a Tua igreja em missões, e assim iremos, no poder do Teu Espírito, proclamando a Tua misericórdia, levando o Teu Evangelho, e vendo a Tua graça ser distribuída a todos. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulos 4, 5 e 6, no dia de hoje. Muito bem. Agora a humanidade está fora do Éden e decai mais e mais a cada geração, se afasta mais e mais de Deus, desde Adão até Noé. Quando então Deus castiga o pecado da humanidade com o dilúvio e estabelece uma nova civilização com Noé e sua família. Isso vai do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 9, verso 29. Vamos ver nesse ínterim o que acontece. Então, no capítulo 4, a família de Adão cresce. Nascem filhos e filhas. Caim e Abel, filhos de Adão, apresentam então sacrifícios a Deus. O que acontece é que Deus aceita o sacrifício de Abel, mas rejeita o de Caim. Gera-se entre eles um grave conflito. O ciúme e inveja de Caim levam a matar Abel. Como consequência, Caim é julgado e seus descendentes afastam-se de Deus. Nesse ponto é importante ver e meditar e estudar sobre o que Deus viu no sacrifício de Abel e o que Deus viu no sacrifício de Caim. Assim também é para nós, conosco. Qual deve ser a nossa atitude interna de amor a Deus para que Deus receba a nossa vida diante da presença dele, em Cristo. Muito bem, segue então. A família de Adão continua a crescer e aí nasce Sete. E com Sete, o culto ao Senhor é então organizado efetivamente. Deus começa a ser adorado de forma organizada e de forma constante. A genealogia dos descendentes de Adão, então, é demonstrada passando por Sete, o reformador do culto ao Senhor, até Enoque. O grande Enoque, um homem que andou com Deus, e então ele foi arrebatado.
como está escrito, né? Não se viu mais, Deus tomou para si. Como Enoque deve ter sido agraciado, não é? Para Deus o tomar para si. Que bênção, que possamos ser como ele. As gerações de Matusalém até Noé são então apresentadas, e aí apresenta-se Noé com seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Nos tempos de Noé, a humanidade então estava num nível de corrupção terrível e afastou-se completamente de Deus. Deus observa desde os céus a situação e com grande pesar decide destruir essa humanidade mais decaída. Noé então achou graça diante do Senhor e andava com Deus, como Noé, com sua família, numa terra cheia de violência e de maldade. Que exemplo para nós, né? Vivemos também em tempos de violência e maldade e temos que andar com o Senhor no meio desse mundo tenebroso. Deus então julga a humanidade e determina especificamente o castigo, que vai ser o dilúvio. Deus então especifica que escolhe Noé como alvo da sua graça, para dar continuidade à raça humana na terra. Fala com ele e o instrui a construir uma arca e colocar nela casais de animais, e assim como a sua família. Noé creu e obedeceu. Noé creu e obedeceu. Lembra-se que Jesus também disse isso, que os tempos do fim seriam como nos tempos de Noé, que as pessoas estariam totalmente envolvidas com o mundo e não pensariam mais em Deus. Então sejamos como Noé, creiamos e obedeçamos ao Evangelho de Cristo. E se a gente parar para pensar também que onde nós vemos o Senhor aqui, a arca, na verdade, pode ser pensada como um símbolo. A arca, Noé, toda essa situação como um símbolo da redenção em Cristo, pela sua graça. Amanhã daremos continuidade. Uma boa leitura, são 3 capítulos muito gostosos de ler, uma passagem muito interessante que o Senhor Deus dirige a cada um de nós a estudar, a meditar e a buscar aprofundamento do que o Senhor Deus nos diz nessas passagens, nesses 3 capítulos de hoje, de Gênesis 4, 5 e 6. Deus abençoe a todos, boa leitura e até amanhã.